Muita gente, inclusive eu, tinha um pouco de receio do que ia acontecer nesse último episódio de The Boys. Eu, particularmente, tava com receio, mas o último episódio me deixou bem otimista. Mas, agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Que final! Fala, galera, beleza? Quem fala com vocês é o Teus. E, pessoal, eu tô falando um pouquinho baixo, porque eu vi esse episódio praticamente quase que quando ele lançou. Eu, por coincidência, acordei umas 4h40, né, da manhã. Aí o cara, vou aproveitar que eu já tô acordado, né, vou assistir The Boys. E que final, mano, que final. The Boys é uma série que eu não lembro exatamente ao certo quando ela foi lançada, mas acho que foi uns 7, 8 anos atrás. E isso dá pra ver principalmente a diferença pra hoje em dia, quando você vê o visual dos atores na época. O Anthony Starr, que fez um papel ótimo ao decorrer da série, como o Capitão Pátria, o próprio Hughie, o Billy Butcher, todos eles, tu vê aquele aspecto de novinhos, a Starlight, a Luz Estrela, tu vê que todos eles no aspecto, eles foram crescendo junto com a série. E muitos personagens foram evoluindo. Tipo, a diferença do Hughie da primeira pra terceira temporada, por exemplo, é gritante. A feição dele mudando, o Butcher, a forma que ele agia, não mudou muito mesmo, a essência tá ali. Acho que de todos os personagens, isso é um lado positivo de The Boys, que a essência deles foi mantida ali, mesmo quando tinha mudança absurda na aparência, como foi o caso do Leitinho, que ali na terceira ou quarta temporada ele emagreceu muito. Acho que foi na terceira. Ele continuou ali com a essência dele e todas as mudanças foram justificadas. Ele tinha uma característica muito interessante, que era a característica de ele ter toque, ser germófobo e tal. E isso foi se perdendo com o passar dos tempos, né? Até porque, era um cara que ele literalmente sofria com o apelido dele em várias missões, que ele lembra ali do Herogasmo que acontecia. Mas eu acho que a única exceção a isso, né, foi a Luz Estrela, que em determinado tempo ali ela acabou mudando muito a personalidade da Luz Estrela, foi muito diferente, acho que pra pior. Ela começou a ser uma personagem chata, uma caricatura de si mesma e tal. E o francês, ele foi um personagem que pra mim não teve muito desenvolvimento, sabe? Ele teve ele na primeira temporada, mas na segunda ele já começou enfim, ficar mais do mesmo. E eu acho que isso resume muito a série. The Boys era uma série que eu sabia que ela tinha que ter poucas temporadas, porque você conhecendo as histórias, quem conhecia as histórias de The Boys, inclusive, se você vai começar a assistir, você tá vendo esse vídeo pensando em começar a assistir, ver resumo da história de The Boys nas HQs é muito bom pra você acompanhar a série, porque diferente de Invencível, por exemplo, Invencível, eles estão traduzindo praticamente a HQ toda pra tela, mas já no The Boys não foi tudo copiado, inclusive o final de The Boys da série é melhor do que o final dos quadrinhos, bem melhor mesmo, não tem comparação. Mas por eu conhecer a história dos quadrinhos, eu sabia que The Boys não poderia passar de 5 temporadas. Quando eu comecei a assistir, que foi quase no lançamento da terceira temporada, um amigo meu falou, não, já avisaram que ia ter 5 temporadas. Eu, nossa, perfeito, vou fazer uma história redondinha. Só que foi na terceira temporada justamente que The Boys começou a se perder. Começou a fazer uma coisa muito que The Walking Dead fazia. The Walking Dead, às vezes, por ter mais episódios, né, The Walking Dead tinha 16 na época, por lançamento, eles faziam uns 3 ou 4 episódios ali de enrolação, e só no final desses 3 ou 4 episódios que ia ter alguma coisa de fato. E The Boys começou fazendo isso tendo 8 episódios. Então tu vê que assistiu uns episódios ali que não tinha nada com nada, tipo, que você poderia simplesmente cortar. E isso foi pegando muito The Boys a ponto da quarta temporada inteira ser filha. Inclusive os spin-offs foram praticamente todos filhos, porque se você parar pra pensar, um alerta de spoiler aqui de Janvi, a segunda temporada ela serviu basicamente pra trazer a Marie como uma personagem importante, né, como uma personagem muito forte, que poderia bater de frente com o Capitão Pátria, e a entrada do vírus, né, algo que poderia matar o Capitão Pátria. Mas não, eles simplesmente descartaram isso, e o vírus ele poderia ter entrado de outra forma, porque os personagens são praticamente inúteis. Mas enfim, e The Boys, ele veio nessa mesma pegada errada de The Walking Dead, de querer expandir o universo, não tinha necessidade de continuar. Assim como o The Boys, The Walking Dead tinha uma história ali com um início, meio e fim, que não abria muita margem pra você ficar fazendo franquias milionárias e tal. E eu via pouquinho a pouquinho, principalmente na quarta temporada, que não tinha necessidade nenhuma de ter a quantidade de episódios que teve, sabe? Então você começa a pensar assim, cara, pra onde que essa série tá indo? E graças a Deus, eles pararam na quinta, porque a quarta temporada foi, cara, tudo filler.
tudo filler. Tanto que uma amiga minha começou a assistir e eu falei com ela, cara, pula a 4ª temporada e alguns episódios da 5ª, porque é tudo filler. Quando chega na 5ª temporada, que é anunciada de fato como a última, que todos os personagens já teve evolução mais do que o necessário, o Capitão Patrick não entende porque ele ainda não matou os meninos, sabe? Eles já ficaram várias vezes frente a frente. Os próprios poderes que ficam estabelecidos na série, eles começam a ser, tipo assim, ser questionados. Porque, por exemplo, o Capitão Patrick tem super audição, mas chega um momento que o Rio tá observando ele, um duto de ar, e ele não ouve. Tipo, o raio dele tem o poder pra matar muita gente, mas às vezes ele dá um raio e a pessoa não morre, e o super não morre, sabe? Então, assim, é complicado, é pegado. Mas eu acho que é por conta dessa situação de querer estender uma série que poderia ter acabado facilmente na 3ª ou 4ª temporada, sabe? Eu acho que a 4ª temporada de The Boys poderia ter metade dos episódios, isso se fosse tirado todos os fillers, e podia ter metade dos episódios e poderia ter acabado por ele mesmo, sabe? Ou então daria pra ter feito uma temporada, a 3ª temporada com um pouco mais de episódios e acabado ali. Porque, de fato, estavam correndo em círculos, sabe? O Billy Bruto, e era sempre o mesmo, e a série era sempre a mesma coisa. Vamos lá, vamos tentar matar o Pato, vamos bolar o plano dá errado, a gente separa. E sempre ficava, todos os episódios todas as temporadas eram praticamente a mesma coisa. E nessa última temporada começou muito bem. Começou com a morte do Trem-Bala, depois com eles conseguindo usar o vírus. E você fala, caraca, agora chega o 3º episódio um pouco mais fraco. A 4ª temporada o 4º episódio mais fraco. E o 5º fraco, eu falo, cara, o que vai acontecer? Já tá no penúltimo episódio e nada acontece. E eu via que isso era geral, todo mundo tava com medo do que poderia acontecer. Até que chega o 7º episódio, que ele começa meio fraco ali, mas no final tem a morte do francês, que é, pô, mano, dramática. Ele atua muito bem ali. E, pô, mano, desce aquela lágrima quando ele morre. E tu vê que é importante, a morte dele faz um sentido. Chega no último episódio, já com um corta-clima. Tipo, tá ali no funeral do francês, tá tudo parecendo uma cena tensa e tal. E mostra ali o Rio fazendo piada e tal. Não acho que era necessário pro momento. Eu acho que poderia ter deixado um pouco tenso. E aí o episódio, diferente de todas as temporadas de The Boys, começa a se desenvolver. Tem um episódio tem 1h02 e todos os minutos do episódio são necessários. Todos são importantes, todos têm algo relevante e tal. Não tem, tipo, encheção de linguiça. Não, é tudo muito importante, tudo necessário, tudo ali ajustadinho. O que me faz ter mais certeza de que The Boys tivesse feito isso sempre, teria durado 3 temporadas. Temos ali o desfecho de vários personagens, várias pessoas, tipo assim, foi muito fanservice, mas não no lado positivo, negativo. No lado positivo, aconteceu muita coisa que eu queria. Tem algumas decisões forçadas, agora alguns spoilers mais sérios, tá? Como, por exemplo, tem um desfecho do Profundo, que ele é humilhado de fato ali pelo Pátria, e aí ele é tão burro que quando ele vê a Starlight ali pra enfrentar o Bruto, ele acha que é um teste, e aí a Starlight vai brigar com ele e leva ele pra praia, voa com ele, chega até a praia, porque obviamente no roteiro precisava disso pra fazer ele ser morto pelos animais marinhos, né? Como eu disse, spoiler. Então, a morte dele eu ainda achei fraca, só mostrou ali um povo matando ele, então. E o Capitão Pátria tá ali, né, perdendo a simpatia de vários americanos, porque ele simplesmente quis falar pra todo mundo que ele era Deus, que ele era isso, que ele era aquilo, não sei o que lá. E tu vê ali, pouco a pouco, que as pessoas não estão concordando com ele, que estão achando aquilo ali absurdo, porque ele surta mais de umas vezes, né, desde o início da série. A série tá sempre prometendo, ele vai surtar, dessa vez ele surta, o povo meio que fica, mano, perdeu a linha, sem descrédito completamente nele, até que chega lá, a Kimiko, com o spoiler de que deu certo a experiência deles, agora tem os poderes do Soldier Boy. O Butcher chega com a Kimiko, né, que conseguiu ali os poderes do Soldier Boy. Inclusive, péssimo final do Soldier Boy, tá? O final do Soldier Boy foi péssimo, ele ficou congelado lá. Provavelmente deve ser reanimado em algum momento lá da próxima série que vai vir de The Boys. Inclusive, muita gente não sabia disso. The Boys vai ter um outro spin-off, que é Void Rising, que é o início da Void. E foi uma péssima escolha, tanto que eles usaram uns 2-3 episódios ali só pra fazer propaganda, né, dessa série. E, cara, é incrível, porque... É incrível porque parece que, tipo, todas as decisões ruins, de fato, foram deixadas, tipo, pra trás. Acho que eles sabiam que a série tava se estendendo mais do que necessário e mostraram como seria um episódio final do jeito que The Boys deveria ser, né? Direto ao ponto. Enfim, capitalismo, a gente sabe que os caras precisam de dinheiro. Precisam não, né? Porque a Amazon é bilionária. Mas dinheiro move tudo e, enfim, fizeram isso. Então, depois do Capitão Pátria, ele se revelar ali como psicopata, megalomaníaco que ele sempre foi,
paralelo a isso, né, fazer um corte clímax aqui bonitinho, só pra não chegar no teste final, tem a morte do Opai, que, mano, muito forçada, sério. O episódio explica direitinho como um motivo, entre aspas, pra ele ter morrido, porque o que acontece? Ele morre basicamente como o Raia Negra, lá do filme da Wanda, lembra do Doutor Estranho 2? Ele tenta gritar, mas a boca dele é fechada, e aí, né, a cabeça dele explode. Tem até um contexto, se você parar pra pensar um pouco do porquê que isso acontece, e faz até um pouco de sentido quando você para pra pensar. Mas quando você vê à primeira vista, tu vê que fala, cara, foi meio forçado, foi meio rápido demais. Mas enfim, é um personagem que a gente não se importava muito, e eles foram pouquinho a pouquinho aqui, cortando os ciclos, cortando as pontinhas que estavam fechadas. E pra mim funcionou bem, foi rápido, foi dinâmico. Tanto que quando eles chegam nesse embate do Bruto e da Químico contra o Pátria, já tá ainda na metade do episódio. O episódio tem 1h02. E, mano, pra mim faz mega sentido. Não precisava ter mais, menos acho que ia ficar meio cortado também. Mas aí eles começam a lutar, e algo que me preocupava, porque lá no primeiro episódio eu vi que o Pátria com laser, ele fatiou rápido ali os tentáculos do Billy Brutus. Aí eu falei, cara, será que o Butcher tá tão mais fraco assim do que o Pátria? E nesse episódio não, tipo assim, ele de fato consegue cortar, mas os poderes que estão ali dentro do Billy Brutus, que é tipo uma espécie de Venom, eles são muito fortes, muito fortes, e consegue meio que bater de frente, tipo, dar soco na cara e tal, a ponto de machucar o Pátria. Só que ele é imortal, ele é imortal, entendeu? Não tem como meio, tipo, ele perder, sabe? Não tem como ele perder, porque ele sabe que tá ali. Mas quando ele vê que a Químico começa a acender assim, um poder parecido com o Soulja Boy, que ele pode de fato perder os poderes, ele já começa a querer fugir. E aí é maravilhoso, porque dá pra ver que o Butcher aprendeu lá no episódio do Hirogasm, lembra, na terceira temporada, de não deixar o Pátria fugir de jeito nenhum. E toda vez que ele tenta fugir, o Bruto não deixa, ele pega. E quando ele consegue, e a Químico não tá conseguindo ali disparar os poderes dela, porque o Huey, que é um ponto fraco de alguns episódios e da penúltima temporada, e acho que dessa última também é um ponto fraco em alguns momentos, ele meio que já começa a falar assim, que a Químico, ela precisa da raiva pra despertar os poderes dela, né? Ele já começa a falar que ela não precisa, que ela não é uma arma, que não sei o quê, e meio que dá uma bruxada nos poderes dela. Mas enfim, ela consegue despertar os poderes deles e tira o poder do Pátria, e aí sim, vemos mano, a série, nossa, me arrepiou de lembrar, a série é cirúrgica nesse quesito. Mano, que final ótimo pra esse personagem. Mano, o Anthony Starr, ele dá um show de atuação, ele vendo que ele é fraco, que ele não tem poder, que ele é um moleque, ele trazendo ali na personificação de tudo o que o Trem Bala falou pra ele no primeiro episódio, de tudo que todos os personagens falavam que ele sempre era e que ele não queria acreditar. Aí ele chega pra ele e temos um embate final de fato ali do Bruto acabando com ele, mano, e que surra, nossa, cara, quando ele começa a socar a cara do Pátria e ele começa a falar isso é belo francês e começa a meter a porrada nele e deixar o cara ferrado no chão já. Eu falo, mano, pô, será que eles vão matar sem ele nem falar que, tipo, é pela beca? E tipo, ele já cai no chão já quase morto. Aí tu vê ele implorando, e a TV que tava gravando Pátria mostrando quanto que ele é fraco, quanto que ele é um moleque, não sei o que, pra todos aqueles apoiadores dele. Mano, nossa, é sensacional. E aí, chega no final, ele com aquele pé de cabra dele, e ele fala, e essa é pela Becca, e tem uma morte muito semelhante dos quadrinhos. Cara, é muito bom, muito bom. Mas aí o episódio se envolve, eu acho que até aí, tipo, com pouquíssimos erros, foi ótimo. Se acabasse aí com o Bruto, tipo, respirando igual ele respira nos quadrinhos, tava ótimo, o final tava muito bom. Porém, quando ele respira, ele acaba de respirar, começa a tocar o violino do Pátria devagar, sabe? E aí tu fala, pô, mano, agora vai dar merda, que agora ele vai surtar. E diferente dos quadrinhos, que ele simplesmente continua surtando ali, tem motivações pra ele não querer. Eu já dei spoilers fortes, mas tipo assim, ele vê que o Ryan sabe que ele não é uma pessoa boa e que não vai querer conversar com ele. Mostra ali, né, que ele queria ter uma vida com o Ryan, com o cachorro e tal. Aí ele vai ver o cachorro, ele vê que o cachorro infelizmente faleceu, e ele surta também. E esse desenvolvimento curto foi muito bom, tipo, me convence, foi rápido, mas faz sentido, não ver que ele só simplesmente surtou, apesar da série já tá dando indício. Aí ele tem um embate final ali com o Huey, que é legal também, emocionante, e até que o Butcher acaba, né, desfalecendo também. E é bonita, desceu uma lagriminha, não igual do francês. Eu acho que a morte do francês foi melhor trabalhada do que a do Bruto, que era um dos meus personagens favoritos. Gosto muito do Rio, mas o Bruto é sensacional. O Kaul, mano, ele precisa. Eu fiquei feliz que agora tem Mortal Kombat. Fiquei feliz que ele tem sido mais reconhecido, né? Então, espero que ele faça mais trabalhos, assim como a maioria das pessoas, né, da série. O Anthony Starr também fez um ótimo papel.
Inclusive me surpreendeu, tá? Deles terem matado ele já na metade do episódio. Achei que eles iam querer forçar ele até o final, mas graças a Deus não foi isso. E aí ele morre, e aí vai mostrando meio que o final, né, dos personagens. O Akimiko adota um cachorrinho, nossa, lindo, que cena linda. Ela adota um cachorrinho que é a pedido do francês. Cada um tem seu final, o Ryan tem um final feliz, o Leitinho tem um final feliz. E no final de tudo, é muito parecido com os quadrinhos, sabe? O Ryui, ele é convidado pela presidência pra ser o novo líder dos The Boys. Eu até tava torcendo para que eu não, pelo amor de Deus, não termine com o final aberto, não bota o Ryui dizendo que vai voltar e tal, não sei o que. E não termina assim, ele recusa, mas abre interpretação pra outras temporadas de voltar, né? Outras temporadas não, mas de uma futura continuação. A gente já sabe que vai ter The Boys México daqui a algum tempo, então talvez eles façam isso. Provavelmente vai ter uma participação especial ali deles em algum momento, do Rio e da Luz Estrela, que também sobrevive. E ele diz que não quer, porque ele tá com um novo negócio, né? Então mostra que a mulher dele tá grávida e que o nome dela é Robin. E ela continua com os poderes. E, cara, que final bonito. Mostrando aí o Rio, mostrando o rosto dele. Cara, é sensacional. E assim, mano, minha nota pra esse final é 10, sabe? Se eu fosse meio chato, daria pra ser um 9,5, um 4,5, né? De 5, já que a gente tá acostumado. Mas é um final muito bom, um final coeso. Faz sentido, tudo muito bem ali organizadinho. E, cara, tô feliz. Tô feliz com o rumo que levou The Boys. Não tô feliz com o rumo que levou The Boys, mas com o final que The Boys teve. Resumidamente foi isso. O que vocês acharam do final de The Boys? Eu gostei bastante, gostei do que eles fizeram. E, bom, pra mim podia ter acabado aí, mas infelizmente eles vão ter outros spin-offs, porque já viram que é a fonte dá dinheiro. Mas e aí, galera? O que você gostou? O que você achou do final de The Boys? Cumpriu suas expectativas? Foi legal pra você? Foi bom pra você? Comenta aqui embaixo nos comentários, mas sem esquecer de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar e hypar se tiver essa opção aqui pra você, beleza? Mas é isso, um grande beijo no coração de vocês. Valeu e tchau.